Você acha que isso aqui é um bonsai? Eu vou te provar que não é. Olá, amigos do blog mcdonaldfernandes.wordpress.com. Sejam bem-vindos ao meu canal. E como vocês acabaram de ver, isso aqui não é um bonsai. Isso aqui é uma muda. Está mais para pré-bonsai. E eu vou mostrar por quê. Essa planta aqui é uma jabuticabeira. Eu adquiri ela há mais ou menos uns 2 anos atrás. E vocês podem ver como é que ela era antes, nesse primeiro link da descrição do vídeo. Então eu peguei ela como uma planta bruta, estava numa lata, coloquei ela no escorredor. Na época eu acreditava muito nessa técnica, não me dei bem, prefiro mais vaso grande e bacia. Então, há 1 ano aproximadamente, ela está nesse vaso grande. O substrato que eu usei foi bastante matéria orgânica, que jabuticabeira ela gosta de bastante matéria orgânica. Eu coloquei um azulejo por baixo, eu cortei a pivotante. A pivotante é aquela raiz maior que vai até o fundo, que todas as árvores têm. Cortei a pivotante e coloquei em cima de um azulejo e coloquei a terra. Para o nebari ficar radial para os lados. Então por que eu falo que essa planta ainda não é um bonsai? Primeiro, um bonsai ele precisa de um nebari. Para quem não conhece, nebari é uma palavra japonesa que significa as raízes saindo da base da planta. Quando você vai numa praça, por exemplo, você olha aquela árvore linda, gigantesca, e você vê aquelas raízes saindo do tronco, entrando no solo. Elas são bem radiais. Aquilo a gente chama de nebari. Então, é uma técnica que é trabalhada também no bonsai. O bonsai, para ser chamado de bonsai, ele tem que ter um nebari legal. A não ser os juníperos, que é bem difícil você trabalhar o nebari deles, que normalmente não tem muita raiz. Depois do nebari, a gente conta o takiagari, que é o primeiro terço da planta, do nebari até o primeiro galho. Observem aqui que o primeiro galho ele está mais fino que o penúltimo. Então, a técnica que eu vou aplicar aqui agora, para correção deste defeito para a gente que é perfeccionista, né? Vai ser a desfolha. A época agora é propícia. Então, para estimular o crescimento do takiagari, do primeiro galho da planta, eu vou desfolhar a jabuticabeira toda. Esse processo é meio complicado, porque eu andei vendo alguns vídeos na internet e tentei aplicar aqui para minha planta. Vou ser honesto, não é bom não, viu? Os caras pegam lá o galho da jabuticabeira e puxam. Secou um monte de galhos. Eu tinha feito 2 desfolhas antes, cortando o pecíolo. O pecíolo é o talinho. É o talinho da folha. Você vai lá, corta e depois rebrotou normalmente. Quando eu fiz essa puxada, como eu vi nos vídeos, que tem, não sei quem não conhece a pessoa que postou, secou vários galhos. Foram vários. Aqui eu vou usar uma tesoura de desfolha. Podem ver que ela é um pouquinho maior, com uma ponta mais compridinha. E vamos lá. Tem que ter paciência, viu, gente? É folha por folha. Bonsai é isso. Bonsai é arte da paciência. Então, tenham bastante paciência. Lembrando que como eu quero estimular o crescimento desse galho, ele não vai ser desfolhado. Porque toda a energia da planta vai ser direcionada especificamente para o primeiro galho. O restante da planta vai estacionar o crescimento. Quem quiser saber mais sobre desfolha, tem um link aqui na descrição também. Desfolha na arte do bonsai. Essa matéria
foi escrito pelo Hélio, que é nosso amigo lá do fórum do Ateliê do Bonsai, entrevistando o Carlos Tramujas, grande bonsaísta. Tramujas, um abraço. Conheço ele pessoalmente, uma pessoa, gente finíssima. Então vamos lá.
Vocês viram o trabalho que dá, né? Bonsai é assim, dá trabalho mesmo. Então, como eu planejei, foi despolhada toda, tinha alguns galhos que estavam já fora da simetria da copa da planta. Então você tem que imaginar uma copa. Tá vendo que o ápice não está alinhado com a base? No próximo transplante, eu já vou ter que alinhar a base, imaginar uma linha aqui, tem que estar na vertical certinha. E como vocês podem ver, só ficou o primeiro galho com folhas. Então vou deixar ele desenvolver agora, a planta à vontade, vai ficar em uns 4 a 6 meses, crescendo à vontade. Já deu uma aramadinha para ganhar movimento, porque jabuticaba é durinho de ganhar o movimento dela na aramação. O próximo galho a ser movimentado vai ser isso aqui. Mas isso aí vai ser, ó, esse aqui é o galho de profundidade. Percebam também que está faltando um galho nessa curva externa. Eu estou esperando sair alguma brotação, mas não está saindo. Então não vou acabar tendo que enxertar algum galho aqui, porque tem que ter um galho nessa curva externa aqui, para ficar um bonsai legal. A desfolha, ela tem um motivo. Não adianta você chegar na sua casa, pegar suas plantas e sair desfolhando que nem um doido. Já vou avisar para depois ninguém ficar reclamando nos comentários aí. A desfolha serve para quê? O primeiro caso é a diminuição do tamanho das folhas. Geralmente é feito na primavera e no verão. Você corta os talinhos, não aduba e rega o mínimo possível. As folhas tendem a diminuir seu tamanho. Algumas plantas não diminuem nem a pau. O segundo caso é quando a gente quer estacionar o crescimento da planta em um determinado local e aumentar o crescimento em outro. Se você olhar numa árvore, você vai prestar atenção que todo o primeiro galho é mais grosso. O bonsai tem que ser assim também. Então, são casos específicos que é feito a desfolha. Para quem quiser saber mais, acesse o link abaixo na descrição do vídeo, que lá tem uma matéria completa, você vai gostar. Bom, o que eu tinha para falar é para mostrar isso aí, galera. Quem gostou, dá um gostei aqui no nosso vídeo. Quem quiser assistir os próximos vídeos, se inscreve aqui no nosso canal. Tá aqui, ó. E quem quiser assistir o vídeo anterior, tá aqui. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.